Vida e Saúde começando! Como é que você vai hoje? Eu espero que você esteja bem, espero que possa ficar um pouquinho melhor ainda depois de assistir ao nosso programa. Vamos juntos aqui em aprendendo a como prevenir o afogamento. O verão está chegando, a gente precisa realmente pensar nisso, especialmente você que tem filhos, você que tem crianças que convivem, mas os adultos também estão sujeitos a esse tipo de problema e a gente vai tentar esclarecer aqui para que você saia de férias com mais segurança, com mais cautela também e possa aproveitar com tranquilidade essa época tão gostosa do ano. Mas hoje eu trago uma frase uma frase popular para você pensar e para você refletir, para te inspirar. Não coloque limites em seus sonhos, coloque fé. Olha que interessante, já pensou? Ao invés de colocar limites, mas isso não dá, eu não posso por causa disso, daquilo. Coloque fé e se for da vontade de Deus, aquele seu sonho vai se realizar. Rodrigo está aqui com a gente, ele é professor de Educação Física e vai falar de um assunto pertinente agora para essa época do ano, na verdade para toda a nossa vida. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem. Prazer em receber você aqui. Muito obrigado pelo convite, estamos aí para falar um pouco sobre prevenção de afogamento, né? Um tema tão importante. Né? Imprescindível, eu diria. Imprescindível, né? Muitas pessoas perdem a vida por conta do afogamento. Se não perdesse a vida, teríamos muito mais pessoas no mundo, né? Então, são cerca de 500 mil pessoas por ano no mundo que morrem por afogamento. É muita gente. E a gente pensa em afogamento mais para as crianças, mas tem muito adulto também que é confiado, que vai dar, que acha que dá conta, que acha que vai conseguir, que dá pé, né? Mas não percebe o perigo que está por baixo d'água. Qual seria, talvez, o maior engano da pessoa que morre afogada? Na verdade, todo esse contexto que você acabará de falar se dá muito por uma questão de autoconfiança. Né? As pessoas que querem se arriscar no meio líquido, né, e acham que sabem nadar por simplesmente se deslocar. Né? O ato, sim, de se deslocar é o ato de nadar, né? Mas uma técnica natatória é totalmente diferente disso. Então, muitas pessoas acabam se distanciando em águas abertas, né, daquela questão da beirada, né, vamos nadar até tal ponto, e aí acabam, no meio do caminho, sentindo algum tipo de cãibra, né, cansaço, dentre outras situações. E não tem apoio nenhum. Sem apoio, porque, né, está ali no contexto de águas abertas. Né? No ambiente de piscina, seria menos preocupante, entre aspas, porque não tem correnteza, mas tem toda a questão da profundidade. Então, muitas vezes pula num determinado local, não dá pé, não consegue achar o fundo e acaba se desesperando, tentando sair de qualquer maneira, o que gera também um cansaço físico, o que gera também até a situação de sentir câimbras. Agora, as maiores áreas de afogamento, quais são as áreas mais comuns de afogamento? Você está falando piscina, água aberta, mares, rios, é isso? Isso, justamente. Mas criança pode morrer afogada com pouca água também, hein? Isso. Muito importante você ter feito essa colocação, porque a questão dos filetes de água, né, o que nós podemos chamar, também são riscos de afogamento para crianças de pouca idade. Né? Um balde com um filete de água, até o vaso do banheiro também, com aquele filete de água que fica, a criança pode se debruçar por dentro e não conseguir retornar. Né? Todo cuidado é pouco, então, quando esse assunto vem à tona. Quando se fala de prevenção de afogamentos, a questão da vigilância é o mais importante. A gente tem algumas telas aqui que eu gostaria de mostrar para o nosso telespectador, mostrando por que essas estatísticas são tão preocupantes. Olha só quanta gente morre aqui no Brasil afogado. Cerca de a cada 91 minutos, um brasileiro morre. 1h30, mais ou menos, tem gente morrendo afogado. Isso dá um total de quase 7 mil pessoas por ano no Brasil. Muita gente. Muita gente. Então, assim, muito por questão de displicências, né? Um dos principais fatores seria o uso de álcool, né? Principalmente no ambiente de praia, no ambiente de clubes, né? Pessoas que se alimentam em demasia e acabam se adentrando no meio líquido, acabam tendo uma congestão e acabam vindo a regurgitar esse alimento, e aí no processo de regurgitação, que é uma ação involuntária, acaba também por aspirar esse alimento que foi regurgitado junto com a água, isso gera, né, um processo de afogamento. Saber achar, na verdade, que sabe nadar de uma forma eficiente, não sabe. Não conhecer a localidade onde está desfrutando o ambiente. Ali. Então, todos esses contextos geram esses 91 minutos
para cada brasileiro vir a óbito por questões de afogamento. Presta atenção, meu amigo, minha amiga, presta atenção porque as férias estão chegando e olha só que interessante, mais homens morrem do que mulheres. Um pouquinho mais de homens, né? Talvez seja por essa questão da bebida, essa questão da autoconfiança, o homem tem essa coisa de, né, de saber mais e de achar que é corajoso, né? A questão do uso etílico, né, que é do álcool, sempre o homem tem mais né, utiliza mais dessa questão do álcool, da questão da coragem, né, de mostrar que é capaz e acaba sendo vitimado mais vezes do que o sexo feminino. Além disso, os adolescentes têm maior risco de morte. Novamente, a gente entra na questão da autoconfiança, né? Isso, essa é uma questão também que os adolescentes, né, eu muito brinco com os alunos que eu tenho, que eu digo que eles não são imortais. Eles precisam realmente ter noção do perigo. Essa noção, uma prevenção de todo o contexto onde eles estão. Então, os adolescentes também estão inseridos nesse contexto de autoconfiança e acabam por, no momento que eles estão ali em ambiente de água, seja águas abertas ou até mesmo de piscina, se acontecer qualquer tipo de situação adversa, ele vai tentar salvar o outro. Né? Casos que já foram noticiados, né? 3 irmãos acabam de morrer, né? Porque um foi tentar salvar o outro e acabou indo todos de vez, né? E olha, esse último dado está relacionado com o anterior, né? 47% dos óbitos ocorrem até os 29 anos. É gente jovem morrendo, é gente nova morrendo, gente com uma vida inteira pela frente, sucumbindo aos afogamentos. A gente tem um outro dado aqui interessante, que mostra que 52% das mortes na faixa de 1 a 9 anos acontecem em piscinas dentro das próprias casas. Esse é um outro fator preocupante. Aqui é acidente já. Isso, já é acidente. E muitas vezes acontece por falta de uma supervisão de um adulto. Monitoramento. Eu costumo dizer que crianças só morrem afogadas por falta de supervisão de um adulto. E eu não digo quase 100%, não. Eu digo em 100% dos casos. Né, por experiência própria da questão de anos aí de experiência. Então, assim, sem fiscalização, sem supervisão, com certeza o risco de afogamento vai ser muito maior para essa faixa etária de 1 a 9 anos. E olha, gente, a gente está falando de crianças de 9 anos, já tem uma certa autonomia. Algumas crianças até fazem a prática da atividade da aula de natação, que a gente vai trazer aqui no Vida e Saúde num desses programas. Mas realmente a supervisão, porque um acidente acontece, as crianças não têm tanta autonomia e nem força para se livrar de um acidente, né, Rodrigo? Isso, e muitas vezes a própria aula de natação é negligenciada. Né? Por quê? Porque acha que a natação, dentro dessa faixa etária inicial de 1 ano ali, pelo menos até 4, tem muito mesmo, tem muito fator que envolve a questão da ludicidade, da brincadeira, né? Do ato de brincar para gerar o aprendizado. Sim. Então, muitos pais acham que essa questão é muito mais voltada para a brincadeira e que a criança não está aprendendo a nadar. Isso se chama educação aquática. E é o processo do trabalho da educação aquática, que é uma nomenclatura que é nova, não tem muito tempo, né, de que está sendo trabalhada. Então, dentro desse contexto, é importante a criança vivenciar todo tipo de situação de aprendizado para os tipos de nado, quanto também para situações de risco. Certo. Né? As crianças precisam vivenciar dentro da aula uma situação de risco. Né? Ela passar por um corredor, por exemplo, de que outros colegas estão, né, agitando a água e ela passar nadando por aquele momento. Né? Isso é um risco de águas abertas. Se ela correr esse risco, ela vai saber como, né, se portar. E olha, né? Só que interessante, Rodrigo, 75% dos óbitos acabam ocorrendo em represas ou rios, ou seja, um lugar de ambiente de águas abertas, e é aquele ambiente que a gente não tem certeza que a correnteza é forte por baixo, porque às vezes a gente olha por cima, parece que a água está tranquila, mas por baixo tem, como é que chama? É a corrente submersa, né? Chama corrente de retorno. De retorno, corrente de retorno. É muito enganosa. Isso, que no mar aberto é perceptível na formação de ondas. Né? Já nos rios e represas, isso não vai ser perceptível. Então, quando uma pessoa adentra, a areia é muito mais fofa do que a areia da praia. Né? Então, o que é que vai acontecer? Aquela corrente submersa é quem pode tá simplesmente levando essa pessoa, né, a uma corrente mais forte do espaço da água aberta e, infelizmente, né, podendo levar a óbito. Bom,
Por que a gente está falando sobre isso aqui no Vida e Saúde hoje? Porque cerca de 44% das mortes acontecem no verão. Então a gente está chegando no verão, é uma época do ano que é para a gente curtir, para aproveitar a família, os primos às vezes se encontram, mas nem sempre a gente vai para lugares que são sinalizados. E aí eu queria conversar com você sobre isso, Rodrigo, hoje, porque em praias, por exemplo, a gente tem o salva-vidas, a gente tem as plaquinhas de quando está próprio ou impróprio para banho, mas em alguns rios, em fazendas, no interior aqui do Brasil, nas represas, onde a gente acaba entrando para se refrescar, a gente não tem essa sinalização orientando a população. Essa questão da sinalização é importante ser citada, já que nós até utilizando como fonte a Sobrasa, né? Ela preconiza que todo local que não seja impróprio para banho tenha uma sinalização vermelha de perigo, né? Para que possa todo banhista que chegar naquele local entender que aquele espaço dali não está próprio para banho por correnteza, dentre outras situações. Existem também as sinalizações amarela e a verde, né? A amarela a nível de advertência, aquele espaço está próprio para banho, mas que o banhista deve ter atenção a determinados pontos de corrente de retorno, e a área verde, né? Que pouco a gente vê essa sinalização verde, que é uma área livre de banho, mas não quer dizer que não deva, né, tomar cuidado. Tem que ter supervisão, ele já falou aqui. Isso é imprescindível, isso é imprescindível. A gente tem alguns recursos também, Rodrigo, aqui, que podem ajudar, que podem auxiliar. Eu estou vendo aqui, por exemplo, um colete salva-vidas que a gente usa com muita frequência, por exemplo, quando vai num passeio de bote, num passeio de barco, num caiaque, por exemplo. Mas poucas pessoas acabam usando isso aqui para brincar na água livremente, né? Só esses recursos, uma boinha, um espaguete como isso aqui, já ajudaria a prevenir afogamentos? Vai ajudar a prevenir, mas não ajuda, não evita de acontecer. Não é 100%. Não é 100%. Nenhum desses materiais aqui são seguros 100%. Na verdade, eles geram uma falsa sensação de segurança, né? Esse colete que você acabaram de apresentar, que são utilizados em passeios de caiaque, dentre outros, né, tipos de locomoção em mar aberto, eles são suficientes para fazer a pessoa boiar em caso de acidentes, em caso de virar o caiaque, em caso de virar a canoa, barco, dentre outros. Mas a pessoa precisa ter um suporte de alguém especializado para poder fazer acontecer, né, todo o processo de salvar. O espaguete e a boinha são falsas sensações de segurança, pior ainda do que o colete, porque o colete ele fica muito fixo, ele fica muito mais fixo sim. no corpo, ele preso abraça na região aqui do pescoço, amarradinho na região do tórax. Mas a boinha, por conta da aplicação do protetor solar, ou até mesmo do uso daquelas camisas de proteção UV, ele fica mais escorregadio. Então, pode acontecer de uma criança vir a pular numa piscina sem que o pai esteja olhando, poxa, ele está com a boia, então para mim está tranquilo. Pulou, uma das boinhas sai do braço. O lado que saiu vai ficar pendente para a submersão da água. Então a criança pode sofrer afogamento. Ou seja, se não tiver uma supervisão, esse é um momento fatal. Agora é o seguinte, o que a gente deve fazer no caso, você tá lá tomando seu banho de mar, tá lá tomando seu banho de piscina, ou tá numa represa, acampamento de carnaval, muita gente acaba também falecendo. O que a gente faz quando a gente vê alguém se afogando? Qual é a nossa conduta? A conduta, primeiramente, é procurar uma ajuda especializada. Gritar por socorro. Independente se é um momento muito rápido, né? Mesmo que eu saiba nadar, Rodrigo? Mesmo que você saiba nadar, mas existem técnicas de salvamento, né? Então, isso é que é importante para que o público possa entender. Sem uma técnica de salvamento, vai acabar que não só se afoga aquele que já está no processo de afogamento, como o outro que vai tentar salvar. Ele puxa o outro para baixo. Então, o simples fato de saber nadar não quer dizer que a pessoa pode conseguir saber nadar. Procure-se uma boia, né, para poder atirar até a pessoa que está lá se afogando e ela ser içada, né, algum pedaço de madeira, né, uma toalha que possa ser içada para a pessoa que está se afogando, para que ela segure e você possa içar para lá de fora. Adentrar o meio aquático somente por saber nadar e não ter as técnicas de salvamento fica bem complicado, bem complicado. E é uma das coisas que eu, como profissional, defendo, né? Todo ser humano ele precisa ter os conhecimentos básicos de primeiros socorros.
Isso é básico, pelo menos básico, né? Em especial ao tema que nós estamos tratando aqui de afogamento. Então, saber nadar e ter uma técnica de como retirar uma pessoa da água que está passando por uma situação de afogamento é extremamente importante nesse contexto. Já que você tocou nesse assunto, que a gente está perto do verão, eu quero saber o que fazer de primeiros socorros para atender essa pessoa que foi retirada da água, que sofreu um afogamento. Ao sair da água, sempre colocar o afogado em posição de decúbito dorsal, que é de barriga para cima. Barriga para cima, então, barriga deitado para cima. Isso, deitado de barriga para cima e observar os sinais vitais, que é a respiração e os batimentos cardíacos. Certo. A ausência de respiração e batimentos cardíacos, aí vai se iniciar o processo de reanimação cardiopulmonar, que são as compressões e as insuflações. Em caso de um socorrista, fazer pelo menos 15 por 2, né? 15 compressões por 2, né, respirações. Em caso de 2 socorristas, pelo menos 5 compressões para 1 insuflação de respiração, para poder fazer com que essa pessoa, né, tenha novamente, né, os sinais vitais. Aí sim é que ela vai conseguir colocar aquela água para fora. Aí se coloca a pessoa em decúbito lateral. Ou seja, né? Põe ela de lado. Perna flexionada para que ela não gire para o lado, para que ela consiga escoar toda aquela água que foi ingerida durante o processo de afogamento. Bom, você está falando aqui, então, processo... Todo mundo poderia ter essas aulinhas de primeiro socorro. A gente já ensinou aqui no Vídeo de Saúde várias vezes com médicos, com enfermeiros. Agora, o professor de Educação Física acabou de relembrar aqui novamente. Mas, normalmente, as praias locais com muita frequência de banhos, banhos abertos para a população, né? Tem salva-vidas, tem gente treinada para fazer isso, né? Geralmente tem gente treinada, mas nem todas as praias do Brasil têm esse pessoal especializado ali, socorro, né, de imediato. E geralmente é em pouca quantidade, né? O veraneio está perto, então assim, a gente vai ter praias muito lotadas para, no máximo, 3, 4 salva-vidas, né, a depender até do estado, a depender até da localidade. Então, alguns só tem mesmo uma prancha para poder, né, poder adentrar no mar e fazer o processo de salvamento. Outros têm a moto aquática, já tem outro tipo de material. E isso tudo vai influenciar no resultado final. Vai influenciar no resultado final devido à velocidade de processo de salvamento. Agora, eu quero saber o seguinte, uma das outras causas de morte por afogamento seria realmente a indigestão, a congestão, né, você disse aqui. Qual é a recomendação? E também queria saber para cãibra, né, o que fazer para evitar, para prevenir que tem esses problemas ao adentrar na água. No contexto alimentar, o mais correto seria não se alimentar de maneira exacerbada, né? Se alimentar muito para depois adentrar na água. Porque tem um processo de digestão natural do nosso corpo e se esse processo não for feito e você ficar dentro do mar agitado, né, ou até mesmo se agitando dentro da água, pode acontecer de regurgitar. Esse processo de regurgitar, né, é um processo involuntário. Você vai colocar para fora o alimento e você não vai ter controle, né, do que está saindo, né, aquele controle muscular. Então, no processo de não ter controle, a pessoa acaba submergindo em água e aí, quando for tentar respirar, vai vir água junto com o alimento novamente. Não dá certo. Então, tem que dar um tempo quando come, dar um tempo antes de entrar na água de novo. E cãibras? E cãibras, aí seria um processo mais de condicionamento físico, né? Aquele indivíduo que não é bem condicionado fisicamente, não se arriscar em águas abertas ou num local que não dê pé para ele. Né, porque não tem, logicamente, acondicionamento físico, acaba porque ele vai aumentar a acidose do corpo dele, né, a acidez do corpo, o que gera câimbras com mais facilidade. Então, o ideal é manter-se ali próximo da beira do mar, próximo da beira da piscina, em caso de não saber nadar de forma perfeita, somente parcial, e não ter o condicionamento físico, evitando, sim, um possível afogamento. Olha, muito bom essa conversa que a gente teve aqui com o professor de Educação Física, Rodrigo Araújo. E olha, eu acho que a autoconfiança, a gente precisa começar a desconfiar, né, Isso. Rodrigo? Porque marmanjões, crianças, adultos têm sofrido justamente por acharem que conseguem ou deixarem de supervisionar as crianças e isso pode gerar uma fatalidade. Que os marmanjões sejam homens realmente de verdade, né? Consigam ter essa consciência, maturidade, né? Essa maturidade, essa consciência de que para mim só dá até aqui, daqui para lá não dá, eu não vou me arriscar. E sendo os marmanjões os adultos, né, juntamente com as mães ou responsáveis pelas crianças,
Gente, sempre está fiscalizando. Larga o celular nessa hora. É um dos maiores fatores, Tá certo. né, de falta de atenção para esse contexto. Tá certo. Quero te agradecer, Rodrigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Olha só que legal. A gente faz um rápido intervalo e no próximo bloco você vai acompanhar o Dr. César falando aqui sobre doença do pânico e o que fazer durante a crise. E ainda tem receita por aqui. Você aprende esse donuts de cenoura maravilhoso. Sai daí não, a gente já volta com muito mais vida e saúde para você.